Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data 20 de novembro foi escolhido porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras e que existiam no local, e que se desenvolveu na Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco, mas com o tempo outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o Quilombo chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português e interessava pelas estratégias do jogo do xadrez, e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio de Melo escreveu várias cartas ao seu amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos de idade, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe, pois aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem, que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-os de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro. Pior, escravizando o povo negro. Portanto, o Zumbi lutou para que o Quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro. Lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era resistência. Porém, em 1694, o Quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto.
Por isso, todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta da liberdade e justiça. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender e se podem aprender a odiar, podem ser ensinados também a amar. Né, pessoal? É 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.